Capítulo 263 Frustração de Gasol. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Comparado com Wales e os outros, Gasol não estava feliz. Ele sabia muito bem que, apesar de ser o chefe da tribo do Touro Hercúleo, os homens fera da tribo não o respeitavam. Teve a fuga de Mendes e dos outros. As pessoas da tribo tinham alguma ideia do motivo pelo qual haviam escapado e por que seu pai de repente faleceu. Se ele não conseguisse resolver o problema o mais rápido possível, sua situação se tornaria ainda mais difícil. A fim de eliminar esse perigo pela raiz, Gasol havia procurado a ajuda da tribo do Touro Lutador, solicitando uma contribuição de tropas e perseguindo Mendes em conjunto com suas próprias escoltas. Seu plano tinha sido encontrar os vestígios do paradeiro de Wales e depois matá-los com um só golpe. O que Gasol não esperava era a aparição de Zalhai. Ainda mais além de suas expectativas estava a aparição de um grande exército de mortos-vivos à noite. Gasol não sabia quando Wales havia entrado em contato com magos negros humanos. Se Wales pudesse mobilizar 4.000 criaturas mortas-vivas, isso seria devido a um poderoso mago negro ou a uma equipe de magos negros. Qualquer possibilidade era extremamente perigosa. Gasol agora lamentava o fato de que sua perseguição havia sido seriamente prematura. Se fosse de dia quando ele encontrou Wales, ele teria sido capaz de atacar sem reservas. Mas agora ele não podia, porque estava escuro. Lutar contra criaturas mortas-vivas no escuro não era diferente de procurar a morte. As partes mais estressantes sobre as criaturas mortas-vivas eram o fato de que elas se destacavam nos combates à noite e o fato de não terem medo da morte. Essas criaturas mortas-vivas que não tinham pensamentos e nunca saberiam o que era a morte. Eles só sabiam atacar e não tinham noções da morte. Tais inimigos eram os mais assustadores. O que deu a Gasol a maior dor de cabeça foi que suas 2 unidades de reconhecimento aéreo foram atacadas por outras bestas mágicas antes de serem capturadas. Isso deu a ele o pior sentimento em sua vida. Assim como Wales disse, uma grande parte das realizações de Gasol foi devido às 2 unidades de reconhecimento aéreo que ele vinha criando. Contanto que ele tivesse o reconhecimento, ele poderia descobrir seus inimigos primeiro e fazer posicionamentos antecipadamente. Dessa forma, ele poderia naturalmente ganhar vantagem durante a batalha. No entanto, suas 2 unidades de reconhecimento aéreo foram atacadas por 5 bestas mágicas voadoras em pleno ar. Ele não podia fazer nada além de observar como os 2 pássaros flamejantes, que ele tinha cuidado muito bem ao criar, foram capturadas pelas bestas voadoras vermelhas. Gasol não pôde deixar de franzir a testa quando pensou nisso. Ele sentiu como se nada tivesse ocorrido bem para ele ultimamente. Além de se tornar o chefe da tribo, nada mais havia acontecido como ele planejou. Ele não precisava resolver tantos assuntos antes de se tornar o chefe da tribo. Ele precisava principalmente lidar com assuntos militares, enquanto os outros assuntos haviam sido resolvidos por seu pai. Entretanto, uma vez que ele se tornou o chefe da tribo e realmente começou a lidar com os assuntos da tribo, ele descobriu que gerenciar uma tribo não era tão fácil. Logo ia ser inverno. Os agalis precisavam comer capim e as pessoas precisavam comer. A madeira era necessária para se aquecer. Tudo tinha que estar preparado. Essas questões deram uma enorme dor de cabeça para Gasol. Líderes da tribo começaram a contornar seus comandos. Embora a tribo do Touro Lutador ainda estivesse cooperando com ele, eles não pareciam ser gentis sobre isso como antes. Sua maior preocupação era o fato de Wales e Mendes ainda estarem foragidos. Embora houvesse muitos assuntos que precisavam ser resolvidos, Gasol sempre acreditou que Wales era sua maior ameaça, porque Wales ainda era popular na tribo e respeitava muitos anciãos e vários líderes da tribo. Tudo tinha sido feito de uma forma aparentemente discreta, mas tinha sido feito corretamente. Mais importante ainda, seu pai havia dado a bengala para Wales. A bengala do deus bovino foi passado dos chefes da tribo para seus sucessores. Em outras palavras, no momento em que seu pai o entregou a Wales, aos olhos dos anciãos e dos líderes, isso significava que seu pai havia designado Wales como seu sucessor. Foi exatamente por essa razão que as pessoas da tribo não ficaram contentes quando Gasol disse que seu pai o fez chefe da tribo após ser envenenado.
A fim de fazer essas pessoas desistirem e reconhecê-lo como o chefe da tribo, ele só poderia eliminar Wales e os outros no menor tempo possível. Só então os anciãos e líderes reconheceriam seu lugar. No entanto, Ghazol não conseguiu mobilizar uma força muito grande para persegui-los, porque Wales e Mendish eram príncipes da tribo. Ele só poderia trazer 500 de sua guarda pessoal e pegar emprestado 1.500 guerreiros da tribo do touro lutador para caçá-los. E os 1.500 touros lutadores não haviam sido emprestados a ele por nada. Seu preço tinha sido de 10.000 agalis e 1.000 escravos, que haviam sido enviados para os touros lutadores como pagamento. Foi exatamente por isso que Ghazol estava com raiva. Antes de se tornar o chefe da tribo, a tribo do touro lutador era muito hospitaleira, e imediatamente o ajudaria se ele pedisse. Mas depois de se tornar o chefe da tribo, a tribo do touro lutador começou a listar as condições, o que fez Ghazol se sentir muito irritado. Mas ele não tinha outras opções. A tribo do touro hercúleo era internamente instável. Embora ele pudesse suprimir os anciãos e líderes agora, ele não podia fazer o que ele realmente queria, nem ser como seu pai, que podia mover toda a tribo à sua disposição. Ghazol não teve outra opção senão procurar a ajuda da tribo do touro lutador. Quando ele alcançou Wales, ele descobriu que Wales não tinha se virado e fugido como ele esperava. Em vez disso, Wales liderou um grande exército de mortos-vivos para enfrentá-lo. A noite tinha chegado e ele não podia se permitir não recuar. Observar alguém que poderia ameaçá-lo, mas não conseguir agir. Ghazol sentiu que um mal-estar estava sendo mantido em seu peito, como um urso polar que engoliu um percevejo congelado, não era capaz de cuspi-lo nem de engoli-lo. Mas ele não podia baixar a guarda agora, porque ele estava muito claro que Wales não era um idiota. Seria estranho se Wales não utilizasse os mortos-vivos para atacá-lo à noite. Foi por isso que Ghazol se preparou para um ataque noturno ao montar as tendas. Muitas fogueiras tinham sido acesas em torno de sua tenda e 500 pessoas haviam sido mobilizadas apenas para vigiar. Ele ordenou que o resto dormisse assim que eles montassem seu acampamento. Eles tiveram que aproveitar esta oportunidade para descansar, com o objetivo de estarem preparados para a grande batalha que poderia acontecer a qualquer momento. Contudo, Ghazol ainda subestimou a capacidade de luta das criaturas mortas-vivas de Zal-Hai. Aos olhos de Ghazol, mesmo que Wales os usasse para atacá-lo, eles poderiam ser derrotados. Porque as criaturas mortas-vivas só tinham uma vantagem à noite. Mas quando Zal-Hai ordenou que as criaturas mortas-vivas atacassem o acampamento de Ghazol, Ghazol percebeu algo estranho: essas criaturas mortas-vivas eram muito poderosas. Ghazol era um especialista do 8º nível, mas nem mesmo ele poderia ganhar vantagem ao enfrentar essas bestas mortas-vivas. Isso provou que essas criaturas mortas-vivas tinham forças superiores ao 6º nível. Como isso era possível? Ghazol seriamente não podia acreditar, mas a verdade estava bem na frente de seus olhos. Zal-Hai ordenou que as criaturas mortas-vivas sitiassem o acampamento de Ghazol de 3 direções. As bestas mágicas mortas-vivas na frente, os chacais dos lados e os humanoides entraram no acampamento por trás das bestas e dos chacais. O ataque foi como uma blitzkrieg, transformando o acampamento em cinzas queimadas em um instante. Embora os touros hercúleos e touros lutadores fossem conhecidos por serem os mais poderosos entre as raças cabeça de bovino e bons em lutar, quando enfrentavam oponentes mais altos, amplos, mais fortes e com melhores defesas do que eles percebiam quão impotentes eram e que todas as suas vantagens não eram vantagens em tudo. Eles não podiam se defender nem do ataque frontal das bestas mortas-vivas, nem dos flancos da cavalaria de mortos-vivos. Ghazol não descobriu que a cavalaria era de chacais. Ele deu dinheiro aos chacais para matá-los, mas ele perdeu contato com eles. Ele sabia que a operação tinha sido um fracasso, mas ele nunca imaginou que os chacais se transformassem em criaturas mortas-vivas. Entretanto, Ghazol finalmente descobriu que eles eram os chacais depois que eles atacaram. Eles não apenas se tornaram criaturas mortas-vivas, mas também se tornaram mais fortes. Na pradaria, a cavalaria chacal não era famosa por causa de sua força, mas pela grande rapidez com que se moviam. Eles eram pacientes e capazes de continuar seguindo seus inimigos até que eles quebrassem. Mas todos na pradaria sabiam que a cavalaria chacal não tinha um ataque poderoso. Eles eram baixos, fracos e tinham defesas frágeis.
Tudo isso poderia torná-los apenas cavalaria ligeira na melhor das hipóteses. Mas isso mudou completamente nas mãos de Zhao Hai. Depois de ter passado pelo fortalecimento do espaço, a cavalaria de Chacal se tornou ainda mais forte, mais poderosa e mais rápida. Agora eles tinham a capacidade de se tornar uma poderosa cavalaria blindada. Para o calculista Gasol, que colocou apenas 300 pessoas nos flancos esquerdo e direito, ele descobriu que havia cometido um erro. Um grande erro. Quando os 600 touros lutadores e a cavalaria Chacal morta-viva se cruzaram, os touros lutadores foram esmagados em uma única carga. As principais armas da cavalaria de Chacal eram cimitarras, enquanto a luta contra a cavalaria de touro lutador usava principalmente clavas de dentes de lobo. Suas clavas de dentes de lobo eram um tipo de arma pesada que não podia ser usada sem uma força imensa. A cavalaria pesada emparelhada com essas clavas em ação era uma coisa muito assustadora. No entanto, a cavalaria de Chacal morta-viva fez os touros lutadores entenderem que nada é muito difícil de quebrar, só a velocidade não pode ser quebrada. A cavalaria de touro lutador era como um tanque quando estava em ação, enquanto a cavalaria de Chacal era como um vento que transportava lâminas. Quando o vento soprou, o tanque virou sucata. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.